Fala pessoal, olha o professor de informática aqui de novo com mais uma aula, mais uma novidade para vocês. Hoje nós vamos falar sobre alguma coisa que todo mundo tem, todos nós. Seja criança, seja adulto, seja alto, seja baixo, seja gordo, seja magro. Todo mundo tem. Vamos falar sobre o esqueleto. O esqueleto, os ossos que todo mundo tem. Os ossos que formam o nosso corpo. Mas você sabe para que a gente tem esqueleto? O esqueleto é o sistema, a gente chama de sistema esquelético, que é responsável por coisas como sustentação no nosso corpo, locomoção e proteção dos órgãos internos. Já parou para pensar? O seu cérebro, o seu coração, o seu estômago, se não tivesse esqueleto, eles não estariam protegidos, eles estariam completamente expostos. Outra coisa, os ossos é o que permite a gente andar. Se a gente não tivesse osso, a gente ia virar o quê? A nossa pele ia toda cair de uma vez. E sustentação, justamente porque tem que aguentar o nosso corpo todo, né? E uma coisa muito importante, o nosso sangue também é produzido pelo esqueleto, através de uma parte vermelha que tem dentro dele, chamada medula óssea. O nosso esqueleto, como todo mundo deve saber, é formado por ossos. Ah, professor, é óbvio que eu sei. Sim, é formado por ossos. Mas vocês sabem quantos são? Nós temos 206 ossos. Tá? Não. Para de pensar, ninguém vai contar os seus ossos agora. Mas são 206 ossos que se separam em alguns tipos. Osso longo, que é bem comprido. Osso curto, que é pequenininho. O osso plano, que é um osso um pouquinho, bem fininho. E os ossos irregulares. Por exemplo, a nossa mandíbula. Nossa mandíbula não é reta, ela não é nada. Ela se chama irregular. Mas vocês pararam para pensar como os ossos se ligam uns aos outros? Os ossos se ligam através dos outros nas chamadas articulações. As articulações, vocês sabem o que são. Você vê o seu cotovelo, o seu pulso, o seu joelho. Tudo isso são articulações. São locais onde dois ossos ou mais se encontram e permite o movimento. Agora, é importante saber que existem 3 tipos de articulação no nosso corpo. Existem as articulações móveis, que é o que a gente conhece, que eu acabei de falar, joelho, cotovelo, mão, osso. Você tem as imóveis, que são os ossos da sua cabeça, basicamente. A sua cabeça é cheia de osso. Eles não se mexem. E você tem um caso especial que é a coluna vertebral, que a gente chama de articulação semimóvel. Por quê? Ela não mexe de qualquer maneira. A coluna tem limite para mexer. Só por curiosidade, eu não falei que a gente tem 206 ossos? Vocês têm noção de onde estão esses ossos? Vou dar um exemplo. Começa a tatear sua mão agora. Sua mão toda, desde lá do dedo até o seu pulso. Você começa a sentir que tem muito osso, né? Tem muito osso aí. Só para vocês terem uma noção, em uma das mãos de vocês, se vocês tatearam direitinho, vocês encontraram a incrível quantidade de 27 ossos por mão. Cada uma das suas mãos tem 27 ossos. Só daí você consegue ver. E por uma outra curiosidade, você sabia um local que é feito de osso e você nem sabe disso? São seus ouvidos. Cada ouvido seu tem 3 ossos. E são esses ossos que permitem que você ouça. É muito osso que você tem e muita utilidade do esqueleto. E por fim, a título de informação, vocês têm que saber que o maior osso do corpo humano, como vocês sabem, é o fêmur. Aquele osso que está dentro da sua coxa. Ele é muito grande e muito resistente. E o menor dos ossos é o chamado estribo, que está dentro do seu ouvido e que ele não mede nem meio centímetro. Ele é muito pequeno e é o único osso que, se quebrar, a reconstituição dele nunca é perfeita.
Se o osso do estribo quebrar, você vai ter problemas de audição. Não tem jeito, porque ele vai formar um calo. Bom, gente, eu apresentei um pouquinho para vocês sobre o esqueleto. É claro que essa aula é bastante curta, eu dei uma pincelada só sobre eles. Vocês vão entender muito mais sobre o esqueleto quando tiverem as aulas mesmo, tá? Mas agora, para ver se vocês compreenderam, vou passar atividades para vocês e quando voltarem às aulas, vocês vão estar bem preparados já em relação a isso, tá legal? Então vamos lá para as atividades. Atividade número 1. Eu apresentei para vocês o conceito de ossos longos e ossos curtos. Pois bem, aí na imagem você tem um fêmur e você tem um osso do dedo. Eu quero que vocês me classifiquem qual é o osso longo e qual é o osso curto. Atividade número 2. Eu falei para vocês que existem articulações móveis, imóveis e semimóveis. Agora eu falo para vocês das costelas. As costelas vocês veem que quando a gente respira, né? Elas protegem ali o pulmão, o coração. Eu quero que vocês me digam, as costelas são uma articulação móvel, imóvel ou semimóvel? E quero que vocês me justifiquem. Uma frase curtinha, 1 ou 2 linhas no máximo, explicar por quê. Atividade número 3. Para cada uma das frases abaixo, vocês vão ter que me dizer se ela é verdadeira ou se é falsa. Primeira frase. O tornozelo e o pé são parte dos membros superiores. Segunda frase. Os ossos da cabeça formam uma caixa que protege o cérebro. Atividade 4 e a última atividade de hoje. Eu quero que vocês me digam o nome de um osso qualquer, que não tenha sido dito nesse vídeo aqui. Vocês vão me dizer o nome do osso e qual parte do corpo ele pertence. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu apresentei um pouco do esqueleto para vocês. É uma introdução, tem muito mais informação. Quem quiser tirar mais dúvidas comigo, no canal eu vou colocar um videozinho também, mais para frente, para você explicando um pouco melhor o esqueleto, tá? Então depois vocês dão uma olhada lá. Não vou colocar esse fim de semana não, vou deixar para a semana que vem, tá? No mais é isso. Um grande abraço para todo mundo. Fica todo mundo com Deus. E até a próxima aula. Fui!